Lucas, capítulo de número 5, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Abre aí. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar você nessa noite sendo abençoado pela palavra de Deus. Eu creio que já começamos a ser abençoados e vamos ser assim mais abençoados essa noite ainda pela palavra. E já no começo dessa palavra de Lucas 5, a partir do versículo de número 1, diz que uma multidão, se aproximava, apertando, uma multidão apertando, para ouvir a palavra de Deus, estavam apertando ali ao Senhor. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Você vai ser abençoado pela palavra de Deus essa noite. Esse povo foi abençoado, o Senhor viu algo ali diferente ali, naquela noite, e eu creio que o Senhor nessa noite, porque a palavra de Deus é ministrada, eu sou o canal, e Deus está movendo a palavra dele nesse lugar, e Ele está observando nesse lugar você que está aqui, e Ele está vendo algo diferente na tua vida para a palavra que Ele está dando essa noite, vai te encaixar certinho, vai te abençoar, e vai te abençoar em muito. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, já nesse primeiro momento de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, a palavra de Deus é ministrada, naquele tempo, e o que o Senhor trouxe ao meu coração, é que o povo seria abençoado por essa palavra, e aí no mesmo momento Ele trouxe ao meu coração, mas é preciso crer na palavra de Deus, crer que assim como o Senhor naquela época, diz que uma multidão se reunia onde? Em Genezaré, para ouvir quem? Jesus Cristo, através da sua palavra. Jesus Cristo, Ele não está mais aqui fisicamente, mas Ele está aqui em espírito. Você pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. Então a gente hoje ouve a palavra de Deus, mesmo tendo passado mais de 2000 anos, a gente ouve a mesma palavra de Deus, com Jesus presente, se movendo pelo Espírito dele, amém? Então você é abençoado, e aquele que se aproxima de Deus para ouvir a sua palavra, precisa crer que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dele, para receber a palavra. E nesse momento eu pensei, eu lembrei sobre, por exemplo, Sara. Sara, ela não creu no começo dela, amém ou não amém? Foi liberada uma promessa para ela, foi liberado algo para ela, e ela naquele momento, ela o quê? Ela até riu, ela o quê? Duvidou, aquele rio aponta para, isso para mim é impossível. Preste atenção, a palavra foi liberada, que você vai ser abençoado por essa palavra. Eu não sei o que é impossível para você, mas foi liberado, essa palavra, você vai ser abençoado por essa palavra, diz respeito a coisas que são impossíveis aos seus olhos. Quantos tomam posse e creem, dizendo aleluia, dizendo amém? Sara, no princípio dela, ela vai negar a própria palavra. O Senhor veio com uma promessa linda para ela. Ei, como foi profetizado, coisas maiores virão, milagres acontecerão, você nem imagina, e é a partir do poder o que? Da palavra. Você pode liberar uma palavra de poder para o seu amigo que está do lado, para a sua parentela, libera uma palavra poderosa para ele. Libera uma palavra de poder, você vai ser visitado pelo poder de Deus, Fernando. Libera uma palavra para ele de ousadia, você vai ser visitado com ousadia, Vilma, quero ver você florescendo nesse lugar, glorificando, tocando o trombone nesse lugar, e as pessoas falando glória a Deus, e às vezes você vê lá a pessoa quietinha no canto, daqui a pouco é aquele que é um instrumento de Deus nesse lugar, amém? Então, Sara, ela duvidou no primeiro momento, mas sabe o que vai declarar no livro de Hebreus, capítulo número 11, que está registrado o quê? Diga para o seu irmão, sobre fé.
Sabe o que registra de Sara lá? Diz que Sara creu e ela concebeu a promessa de Deus. Ela não creu no primeiro momento dela. Às vezes a gente no iniciado um culto fala, será que vem alguma coisa boa essa noite? Talvez a gente até no primeiro momento a gente diga assim, será? Estou lembrando do Guga, apóstolo todo mundo, e hoje é dia de peixe, vamos arrebentar no peixe. Aí o Guga, estou repetindo isso aqui, né? Coisa de pastor. Será? Aí eu sempre brinco com ele, falei, poxa Guga, você é o barqueiro, você tem que ser o cara que mais nos anima aqui. Você sabe onde está o pesqueiro, você sabe onde o peixe está, e quando a gente fala para você, vamos pegar, vamos arrebentar hoje, vamos pegar os maiores, ele, será? Misericórdia, né? Será? Sara foi assim, né? Mas no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e vai declarar que ela creu, né? Então, ou seja, ela creu na caminhada. O nome dela é mencionado nos heróis da fé. Vamos abrir rapidinho Hebreus 11 para a gente ler. Abre lá Hebreus 11, depois a gente volta para cá. Deixa eu abrir aqui Hebreus 11. Olha só, hein? De alguém que no começo riu, mas olha que está registrado 11:11. Diz que o que? Pela fé. Mas alguém que quando foi liberada a palavra para ela, ela riu. Aí o Senhor vai falar para ela, eu não diga não diga que não riu, porque riu. É como se ele falasse assim, não diga que não duvidou daquilo que eu lhe falei, porque duvidou quando você riu. Mas o mais importante, é claro que é bom começar bem, amém ou não amém? Mas às vezes não começamos, como Sara não começou. Só que o mais importante não é como começa, é como termina. E como Sara termina? Concebendo a promessa, com o nome dela escrito aqui nos heróis da fé. Pela fé, também a mesma Sara fez o quê? Recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Ei, talvez você diga, está fora de idade para muita coisa para mim, mas o Criador dos céus e da terra vive em você, aquele que é dono do tempo, aquele sabe que tem todo o poder, ele habita na sua vida, e ele é maior, ele pode realizar coisas maiores, aleluia. E não importa a idade, seja de uma idade muito pequena. Já viu aquilo? Aqueles que fogem daquilo que Deus tem para ele, eles dizem assim, mas eu sou muito novo. Às vezes não dizem assim, não chegam a liberar, mas pensar, não vou me envolver nisso agora não, agora eu tenho que cuidar disso. Passa um tempo, não, logo agora que comecei a namorar, agora não, agora vou casar, não, agora eu tive filho, não, agora eu vou curtir os meus netos, e agora foi embora. Então você precisa conceber essa palavra hoje por fé, amém ou não amém? Você precisa conceber essa palavra hoje por fé e não duvidar. Pedro, ele acreditava. Pedro podia ser um camarada cabeçudo às vezes, difícil às vezes, problemão às vezes, mas Pedro, querido, se alguém era ousado, quem era? Pedro. Se tem alguém ousado dentro das igrejas cara de leão, é a igreja em Parque Esperança. Aleluia. Vamos tomar posse disso para a gente também. Aleluia. Olha a resposta, olha quantas coisas lindas têm acontecido. Você pode dar glória a Deus. Eu liberei uma palavra para o pastor Irã hoje. Falei, pastor Irã, vamos aproveitar o melhor desse tempo, porque nesse tempo vamos frutificar, nesse tempo vamos levantar novas pessoas, nesse tempo vai ser um tempo de avivamento, de glória para Deus, porque quem está na caminhada há muito tempo sabe que tem momentos dificílimos, amém ou não amém? Mas nós estamos vivendo um momento de manancial de Deus nesse lugar, aleluia, porquanto teve por fiel aquele que tinha o quê? Prometido. Sara teve por fiel aquele que prometeu. Quantos tem o Senhor por fiel?
Quantos creem verdadeiramente que o Senhor é fiel? Então, a questão não está no começo, está durante e depois. Que durante toda a tua vida você não se esqueça daquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel. Ainda no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35, diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Onde está a confiança da igreja? Onde está a confiança da igreja? Meu Deus, que tem avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fé, caminhada, paciência. Diga para o seu irmão: tem paciência. Está difícil? Paciência. Paciência, paciência. Não é aquela paciência que o mundo fala para você, paciência, e você grita paciência, poxa. Não, é a paciência que Deus libera para você. Qual a paciência que Deus libera para você? É a paz que excede todo entendimento. Então vai exceder o teu entendimento de que às vezes não está acontecendo para você, de que às vezes parece que acontece para todo mundo e nada para você. Coisas, pastor Irã profetizava, o ministério já cantava, já estava tomando posse. Quando ele começou a profetizar, eu falei: vou profetizar sobre a igreja, mas não vou perder a oportunidade de profetizar sobre a minha vida. E eu comecei a profetizar: coisas maiores virão na minha vida sentimental, coisas maiores virão na minha vida familiar, coisas maiores virão, eu falei, no profissional, coisas maiores virão, ministerialmente, coisas maiores virão. Eu não podia perder essa oportunidade, e a palavra de Deus estava sendo ministrada, e eles não perderam a oportunidade. Tem uma multidão hoje aqui, eu creio que essa multidão chegou aos pés do Senhor, e ela não está perdendo a oportunidade nessa noite. Aleluia. 37 ainda de Hebreus, capítulo 35, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo, por que ele está falando isso? Ele está falando isso para a gente, porque ele sabe que a caminhada, ela não é fácil, que a gente precisa de paciência, precisa de perseverança, e ele vai declarar: olha, ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá, e não tardará, mas o justo, isso aqui vai ser o nosso carro-chefe, vai ser aquilo que vai fazer a gente saber aguardar, vai saber a hora de avançar, a hora de saber aguardar, a hora de muitas das vezes sentar e confiar na palavra de Deus, que ela é poderosa para fazer na nossa vida. Então ele diz: mas o justo viverá por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, igreja, presta atenção. Sara, no seu primeiro momento, ela pode ter, para muitos falar assim: caramba, não tem mais nada para essa mulher. Não, tinha sim para essa mulher. Ela na caminhada, ela começou a crer como não cria antes. Então, se você sempre acreditou, não perca a sua fé na caminhada. Mas se você, querido, se você não acreditou, eu acredito que na caminhada, na palavra dessa noite, a sua fé vai começar a se manifestar como nunca se manifestou antes. Quantos tomam posse aí? Por fé vocês vão assumir grandes coisas, por fé vocês vão ter conquistas, por fé o nome do Senhor vai ser glorificado na vida de vocês. Vocês não vão perder a oportunidade, vão ser referenciais. Em Genezaré, Deus olhou e viu: tem alguém que vai ser referência aqui, e ele foi referência em Genezaré porque cria, e depois segue-se vários outros lugares que ele foi referência porque cria. Aonde você está, você vai ser uma referência de fé. Quando as pessoas, aí você talvez diga assim: mas sou tão pequeno. Você é pequeno, mas o pouco que tem em você gera muito na vida de muita gente. Você, mas eu tenho tão pouquinho, o pouquinho que está em você vai superabundar a vida de muitos, nunca vai faltar para você, no nome de Jesus, amém? Ainda aqui,
39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para conservar a gente, conservar a nossa alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo de número 6, para a gente terminar aqui essa parte de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe, que é galardoador do que os buscam. Você pode dar glória a Deus? Quantos estão aqui por fé no Filho de Deus? Ele está aqui por você. Então aplauda Ele que veio aqui por você nessa noite. Aleluia. Ele veio lá, o primo do Arthur. Deus te abençoe. Eu perguntei ao Arthur por você, ele falou, vim sozinho. Eu já ia pedir para levar o Arthur, agora já tem você. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Olha que lindo, né? Deus te abençoe, te use já nesse tempo, hein? Aproveita e fala para o seu irmão assim, que Deus te use tremendamente nesse tempo. Vamos voltar? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 5. Tremendo. Pedro, né? Pedro tinha fé. Pedro ele manifestava essa fé, como eu falei, às vezes, difícil às vezes, como qualquer um de nós. Quem aqui que não é difícil? Quem aqui que às vezes não é insensível a uma ou outra palavra? Quem aqui que em tudo tem logo um entendimento perfeito? Se tiver alguém aqui que se manifesta aí, eu tenho sempre um entendimento perfeito em tudo. Pedro também não era perfeito, mas uma coisa ele tinha fé. Você pode dar glória a Deus? Pedro tinha fé, e olha o que aquele que tem fé, ele diz sobre a palavra de Deus que está sendo ministrada. Deus, ele está ministrando, Jesus está ministrando a palavra para aquela multidão. No versículo de número 2, ele vai dizer que ele repara que tem gente ali diferente, além daquela multidão, mas que está por ali. Ele sabe que tem alguém ali que vai crer, que vai ser exemplo para a gente, que vai ser exemplo para a multidão. Ele sabe que tem alguém aqui que vai ser um exemplo para todos nós. E eu espero que seja você nessa noite. E quando eu digo seja você, não é um individualmente. Sim, você. Mas pode ser todos vocês. Amém ou não amém? Eu não quero dizer aqui que só tem um aqui que vai sair com a bênção essa noite e vai fazer a diferença, já seria grande. Mas quando o Senhor traz uma palavra para a gente, Ele está dizendo que vai ser você, exatamente você. Então diz assim, é para mim essa palavra, Senhor? Diz, é para mim essa palavra? É para você. E você vai viver, você vai lançar as redes conforme o Senhor diz, para você lançar. Então Pedro, ele tinha fé. Ele tinha fé na palavra, difícil às vezes, mas tinha fé sobre a sua palavra. O que vai dizer no versículo 5? Lançarei as redes, sobre a sua palavra lançarei as redes. É preciso botar fé na palavra. Lembra? Sara foi difícil no começo, mas viveu coisas grandes. Pedro não pegou nada à noite juntamente com os amigos dele que estavam ali. Só que aconteceu um milagre para ele, mais rápido do que ele imaginava. Amém? Porque verdadeiramente ele acreditou na palavra. Então, bota fé na palavra, seja referência, dê crédito à palavra de Deus, não desperdice a oportunidade de viver algo maior. Não desperdice a oportunidade de botar fé na palavra, não desperdiçar a oportunidade de viver algo maior. Sobre a sua palavra lançarei as minhas redes. Se você sair daqui botando fé na palavra de Deus, Deus vai falar exatamente contigo lá naquele ponto. Você vai botar fé e você vai viver. No nome de Jesus. Ontem eu já liberei para o pastor Irã, falei, pastor Irã, algo já começou a se mover. A advogada já falou ontem, pastor, já começou a se mover lá, a Light já começou, já fez um contato, já temos respostas. Eu vou me comunicar com o senhor segunda-feira.
que a gente liberou um dia desse? Que a gente ia ter resposta dessas causas. Quanto lembra? Eu falei, tem que contar isso para a igreja. O primeiro que eu contei foi o pastor Irã, tu estava do lado, mas eu falei, não, aí estamos no meio do culto. Eu falei, não, depois eu conto, estamos contando agora aqui. Você pode dar glória a Deus, dizer aleluia. Então é exatamente isso, né? Não desperdiçar a oportunidade de viver sempre algo maior, tomar posse da palavra. Versículo de número 2 me chama muita atenção, né? Que diz que eles estavam lavando as redes. Isso chamou atenção. A gente pode ministrar que eles já tinham, a gente já escutou pessoas falando que eles já tinham desistido, né? Já tinham parado ali, já não iam voltar ali, né? Mas lavar as redes também aponta, né? O Espírito Santo trouxe ao meu coração, talvez a gente já tenha escutado outras pessoas falando, aponta para alguém que, se eu estou cuidando das minhas redes, se eu estou lavando as minhas redes, o que eu estou mostrando para Jesus que está vendo? Jesus está ministrando para a multidão, e de repente algo chama a atenção dele. Tem 2 barcos, ele observa que tem gente fazendo o quê? Diga para o seu irmão, lavando as redes. Jesus já sabia que eles iam voltar. Você pode dar glória a Deus? Então lavar as redes aponta também que eu não desisti, que eu continuo cuidando daquilo que Deus tem me dado, e que eu não desisto fácil não. Vamos melhorar essa palavra? Que eu não desisto. Fala para os seus irmãos assim, lava a tua rede, porque lavar a rede aponta que você vai voltar, e vai voltar melhor ainda do que antes. Aleluia. Você dá glória a Deus, você diz aleluia. Eles não abandonaram as redes, eles estavam lavando as redes. Escrito aqui, ó. Qual o versículo que eu falei? 2, versículo 2, diz aqui o final do texto, ele observou e viu que estavam, né? Estavam lavando as redes, eles não abandonaram. Não abandone, continua cuidando, continua lavando as suas redes. Isso aponta para a estrutura. Quantas coisas a gente perde porque não está bem estruturado para receber o que de melhor Deus tem para a gente. Se eles tivessem abandonado verdadeiramente as redes, imagine, porque uma coisa é abandonar agora, mas a gente sabe, quando abandona, o tempo passa e a gente nem se liga que o tempo passou, que a gente já abandonou há muito tempo. Mostra que as estruturas estão todas falhas, que as coisas estão difíceis, e se chegar a bênção, a gente não vai suportar a bênção, porque as estruturas estão fracas, a gente não está preparado para aquilo de bom que Deus vai dar para a gente. Quantos estão entendendo? Então diz para o seu irmão, lava as suas redes, porque você está falando para Jesus essa noite, que se você está lavando as suas redes, que você está preparado para receber a promessa, para receber aquilo que você quer, e que você tem lutado para ser instrumento de Deus ainda. Aleluia, aleluia. Eles não abandonaram as redes, eles estão lavando as redes, eles vão voltar, só que mais rápido do que imagina. Aleluia. Aqui no mesmo dia, noite, dia, virada, talvez alguns aqui, já passou muito tempo, e talvez você nem imagina. Então, vou liberar a palavra de novo, mais rápido do que você imagina. Ainda vou declarar para alguns aqui, alguns já tinham até esquecido de algumas coisas, e o Senhor está falando nessa noite, que vai fazer de novo. Amém? Que vai fazer de novo. Então vai ser mais rápido do que você imagina, porque você vai despertar e vai acontecer. Então é para ontem. Lava as suas redes, começa a cuidar novamente, começa a alinhar novamente a tua vida. Isso aponta até para uma volta de Jesus. Amém ou não amém? Já viu aquele que vai ficando disperso? Começa meio lenga-lenga, perde as forças, começa. Lembra de Sara? No começo ela não creu, mas creu na caminhada. Mas e aquele que começou crendo e na caminhada perdeu a sua fé? Essa palavra aponta até para isso, né? Que a gente precisa continuar lavando as redes, que a gente precisa continuar de fé em fé, porque vai ser mais rápido do que você imagina. A volta de Jesus vai ser num horário e num momento que você não vai estar esperando, e de repente ele
Voltou. Então cuidar das suas redes, preparar suas estruturas, é declarar também que você vai ascender aos céus com Ele e com os santos, amém ou não amém? Então se prepara, porque coisas maiores estão chegando para você, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Eles vão voltar mais rápido do que eles imaginam, e não vão estar sozinhos, e não vão voltar sozinhos. Antigamente, Jesus está ministrando aqui em Genezaré, e ele só podia estar em Genezaré. Por quê? Porque ele estava fisicamente presente. Então ele não podia estar em Genezaré e em vários lugares, amém? Falando de um Jesus físico, mas hoje, quando ele ascendeu os céus, ele é muito mais do que um Jesus físico. Muitas das vezes nós apresentamos um Jesus físico para que você tenha um entendimento, amém? Fica mais fácil, só que ele é muito maior do que um Jesus físico, ele é muito espiritual, e ele está em todo lugar que estão buscando a palavra dele por fé. Então ele está aqui nesse lugar, nessa noite, sondando o seu coração, e vendo aquele que está recebendo por fé a sua palavra. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Então preste atenção, você vai voltar muito mais rápido do que você imagina. Eu creio que algo já está acontecendo. Imagine Deus mexendo com cada um de nós nessa noite, como eu creio que está. Imagine se algo bom já está acontecendo. Uma coisa é estar no meio, vivenciando isso. Outra coisa é ser um instrumento também, sabe, que produz isso. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Você olhar e falar: eu não faço parte disso só por estar aqui, que também já é bom, mas eu faço parte. É como alguns falam, né? Não posso ficar só de ver a banda passar, eu tenho que entrar, eu tenho que estar junto. Os ministérios estão fechados? Diga para o seu irmão: está aberto ainda. Está aberto. Fechou, Cid? Não acabou em você? Com certeza ele quer ver coisas maiores acontecendo. Fechou, pastor? No Senhor? Não, quer ver coisas maiores acontecendo. Amém ou não amém? Não, fechou, estão abertos, está tudo aberto. O céu está aberto, a arca está aberta, está liberado para todos, está liberado para você. Se santifica, lava as tuas redes, diz: eu estou de volta, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eles vão voltar e não vão voltar sozinhos. Você vai voltar melhor do que antes, vai voltar em fé, vai acender a sua fé novamente, vai acender a sua fé novamente. Quantos vão recebendo aí? Vai acender a sua fé, vai ministrar melhor do que antes, vai ministrar melhor do que antes. Aí vou comentar de uma palavra rápida que o pastor Edson ministrou lá para os formando. Ele falou sobre cisterna. E na realidade a gente vai recebendo, graças a Deus a gente vai recebendo muito. Mas imagine que tudo que a gente vai recebendo, a gente vai juntando tudo aqui e vai colocando tudo aqui. Isso é bom, toda vez que eu quiser eu vou aqui, eu pego, recebi de Deus, não está errado. Mas muito maior do que ter recebido de Deus e sempre lá naquela minha cisterna, uma fonte que eu recebi, ir lá e pegar e experimentar, isso é muito lindo. Mas coisa mais linda é saber que diariamente Ele é um manancial de águas vivas. Então não abandone as águas vivas do Senhor, porque Ele é um Deus de revelação, é um Deus de poder até hoje. Você não vai tomar posse de uma palavra lá de trás que você recebeu e aconteceu lá atrás, e não vai acontecer hoje. Se você crê que Ele é um manancial de águas vivas, está acontecendo para você hoje. A palavra vem revelada para você hoje, a palavra vem sacudida, transbordante para você hoje. Aleluia, glória a Deus. E lá Ele vai chamar a atenção em Jeremias 2:13, se eu não me engano, 13, que Ele vai falar: olha, aqueles que adoram os falsos deuses, eles não abandonaram eles, sendo eles falsos deuses.
E vocês que vivem e servem ao Deus vivo, que não tem sombra de variação, tem me abandonado, tem perdido a fé, perderam a fé na caminhada, perderam a fé, quando que na realidade Ele vai se colocar como uma fonte, um manancial de águas vivas, águas torrentes, que é capaz de lavar a gente todos os dias, que é capaz de trazer o renovo para a gente todos os dias. Não é só um domingo que a gente vem aqui, ou uma quarta, ou essa palavra me fez bem, aquela não fez bem, não. Ele é manancial de águas vivas para aquele que crê. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai voltar melhor. Isso aqui eu falei, mas é importante. Lavar as redes aponta para bem estruturados. Eu já falei, mas vou declarar de novo: quantas coisas perdemos por não estarmos bem estruturados. Creio que Deus está falando com muitos nessa noite. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Não se esqueça, vai dar certo para você. Capítulo de número 3, versículo de número 3, né? Diz a palavra, vamos ler, entrando em um dos barcos. Antes, ele estava entrando num barco. A gente entra muitas das vezes na vida de alguém por uma palavra. A gente libera a palavra para alguém, e aquele alguém concebe de tal maneira aquela palavra, que parece que a gente entra na vida dele. Pode ser entrar para bem ou entrar para o mal, não é verdade? Jesus, não é? Você libera uma palavra, eu libero uma palavra para Isaías. Eu posso entrar através daquela palavra que Isaías vai me considerar para sempre, ou Isaías vai ter uma dificuldade comigo. Você diz aqui a palavra que o Senhor entrou no barco. Você já sabe qual o barco que ele está hoje habitando. É muito mais do que entrar num barco. Sabe onde ele está nessa noite? No barco que é você. Você é um barco que conduz a glória de Deus. Você é um barco que conduz a glória de Deus. Você é um barco que conduz a glória de Deus. O Senhor habita em você. A bênção está em você. Vai dar certo para você. Você vai terminar bem. É isso que Deus espera dos fiéis. Você vai terminar bem. Versículo de número 6. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você nem imagina, você não imagina o que Deus irá fazer. Eu declaro você sendo muito abençoado no nome de Jesus. Então, dando crédito à palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus, fazendo assim, colher uma tão grande quantidade de peixe que rompiam-se a rede. Vai dar certo para você. Vai dar certo para você. As coisas vão acontecer para você. E outra coisa que foi liberado aqui, foi liberado pelo pastor Irã, é o versículo de número 7. Eu acredito que foi ele, ou acho que foi ele sim. O versículo de número 7. Ele liberou aqui na hora do ofertório. Quando liberou prosperidade, liberou valores aqui que aos nossos olhos seriam impossíveis, mas foi liberado. Teve gente que tomou posse, não, tomei posse, né? E ainda que tenha sido como Sara no início, deu aquela risadinha por dentro. Eu vou falar porque vou junto, mas eu creio que Deus está tocando aqui para falar assim: na caminhada você vai crer e você vai receber. Aleluia. Aqui o versículo de número 7, sabe o que diz? Que eles são tão abençoados, que a coisa vai dar tão certa para você, que você vai ser tão abençoado, seus filhos vão ser tão abençoados através de você, a igreja vai ser tão abençoada através de você, que você não vai se esquecer daqueles que sempre estiveram com você, porque a coisa está dando tão certo, os barcos estão enchendo, está transbordando tanto, a coisa está tão gostosa, está tão boa, depois de não ter conseguido nada, a coisa está tão boa, que agora no versículo de número 7 vai declarar assim: e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Essa turma tinha estado com eles, querido, quando? Uma noite inteira, e nada apanharam, e ele não olhou só para o que ele estava vivendo, ele vai ser, está transbordando tanto. Fala para o seu irmão: você vai transbordar tanto, que você vai se lembrar daqueles que sempre estiveram com você. Tem como esquecer do seu filho, Sidão e Cristina? Tem como esquecer da sua filha, Isaías? Quem você pode lembrar num momento como esse? Olha,
meus irmãos, mas quem? Quem você pode lembrar? Quantos? Quem você pode lembrar? Diz que ele se lembrou e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los, e eles foram. E o que aconteceu com eles? Eles também foram abençoados, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Quantos podem dar glória a Deus? Você vai ser muito abençoado e ainda vai se lembrar de quem sempre esteve contigo. E esse é um princípio da prosperidade, é um princípio de quem? Até um princípio de riqueza. É quando você é uma alma generosa, quando você quer isso para ser uma bênção, para ser um instrumento de bênção, viu? Ele falando, pastor Levi contando da igreja que ele foi, olha, vamos começar um desafio, o desafio é muito grande, preciso de uma oferta aqui, quantos com oferta de 1 milhão? Aí levantou, ele falou, caramba, ele está pedindo oferta não é de R$1.000 não, é de 1 milhão. Por que Deus fez um homem desse ser rico assim? Por causa da generosidade, porque ele passou a ter muito, e se lembrar que um dia haveria pelo, ele, olha que oportunidade, eu quero ser aquele. Profetizo na sua vida também, para vocês também, quando o apóstolo fala, olha, vamos fazer um evento, vamos fechar o Maracanã, já fechamos o Maracanãzinho, quantos lembram? Maracanãzinho foi todo da igreja, foi o geral ou foi um HC? Quantos? Foi geral. Quantos creem que pode ser o Maracanã? Outras denominações já foi o Maracanã. Se a gente está pensando em Maracanã como cara de leão, o que você pode pensar como a sua família? O que você pode pensar como a nossa igreja? O que a gente pode fechar como a nossa igreja? Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer aleluia? É coisa grande, irmãos. Então, querido, e daqui a pouco 500 mil. Aí teve dificuldade lá no 1 milhão, 3, no 500 mil veio um montão. E eu sempre falei assim, Senhor, quando o apóstolo falar, olha, vamos fechar o Maracanã, mas lá a gente vai ter que botar todo equipamento de som, só equipamento de som está ficando num valor de R$500 mil, e tem tantas coisas que eu não sei nem por onde começar. Apóstolo, eu já sei. Fala, meu amigo pastor Aguinaldo, o que foi? Eu falei, já temos o começo, o som de R$500 mil é meu. Eu tenho isso no coração. Você pode dar glória a Deus? Eu penso em prosperar, sim. Deus quiser fazer milagres financeiros, sabe para quê? Porque eu lembro de pessoas que eu amo muito, que ainda não tem uma casa própria, e chegar e dar a melhor casa própria. Quantos pensam assim, coisas desse tipo? Dar a melhor casa própria para ele. Meu Deus, tem mais gente que pensa assim? Aqui nessa igreja está cheio de gente que pensa assim. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo? Deus deu tanto para eles, que eles se lembraram de tudo isso, e agora eles estão chamando a outros, vem, porque é hora de vocês se encherem também. Vocês labutaram comigo, vocês já ralaram comigo, agora vocês também vão viver o melhor comigo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Lembra de Davi? Ainda tem alguém lá da linhagem de Saul? Ele precisava lembrar? Já agora é outro tempo, Deus está comigo, que se lasque para lá. Ele vai trazer alguém que está rastejando, ele vai trazer alguém que ele jamais imaginaria que estaria ali. Ele vai trazer alguém que nunca pensou que comeria na mesa do rei. Já dei testemunho para vocês disso aqui, que eu vivi isso e vivo até hoje. Por quê? Porque servi, eu preciso servir mais, eu preciso voltar em muitas coisas, eu preciso buscar nas fontes de águas vivas, porque um manancial de bênção, eu tenho depósitos de bênção, mas Deus é muito maior do que um depósito de bênção. Ele é muito maior do que um entulho de bênção. Se falar um entulho de bênção fica até feio. Ele é a própria bênção, ou seja, Ele tem mais. Quer saber? Aquilo tudo que você tem de bênção, começa a distribuir, porque Deus vai te surpreender, vai te dar muito mais. Aleluia. E terminando a palavra nessa noite, aí sim,
Isso aqui para a gente é forte. Queria convidar já o ministério de louvor para subir. E aí, já está acontecendo coisas grandes para ele? Sim ou não? Sim. Eu creio que vai acontecer coisas pessoais, coisas grandes. E agora já saiu do nível deles mesmos, está entrando no nível de outros serem abençoados. Só que o Senhor vai liberar no versículo 10 algo muito grande. O Senhor vai liberar para ele aqui no 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Não temas. De agora em diante serás o quê? Pescador de homens. Sabe o que ele está falando agora? Agora você vai lançar sua rede sobre aquele que está morto. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai viver. Você vai lançar a rede sobre aquele que não tem mais esperança. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ter esperança. Sabe o que vai acontecer agora? Eu vou fazer de você pescador de homem. Você vai ser muito abençoado. Você vai ser um instrumento para a glória do Senhor. A igreja pode ir ficando de pé. Vamos ficando de pé. Dou glória a Deus que chegou minha filha, meu genro. Espero que tenha ido muito bem lá.